Falar de A Princesa Mononoke é muito mais do que jogar luz na devastação da natureza. É também, para mim, falar da grande homenagem que o Hayao Miyazaki faz às crenças antigas da civilização japonesa. O Princesa Mononoke foi lançado em 1997 no Japão e internacionalmente em 1999. Ele é um filme que se contextualiza na era Muromachi ou Muromachi, não sei a pronúncia certinha, mas é uma era pré-industrial no Japão, mas que já se visava ali a criação de um comércio moderno, dos transportes e do desenvolvimento industrial. Só que em contrapartida a esse desenvolvimento industrial, a gente tem também aqui ainda as crenças espirituais que atribuíam aos seres da natureza certa divindade, sendo eles animais, rios, montanhas, árvores, enfim, a gente tem aqui a coexistência então de uma natureza primitiva, preservada, onde ainda existem animais mágicos, fantásticos, e um mundo onde o desenvolvimento está cada vez mais descolando o senso de pertencimento do ser humano a essa natureza. E por isso vai dando a ele uma certa superioridade, um senso de superioridade e evolução que cria-se, onde vai se criando uma cadeia de exploração. Enfim, a gente tem desses dois mundos, então, o nascimento de um combate mortal. E a gente vai descobrir todo esse conflito pela ótica do Ashitaka, que é o personagem central da trama, que precisa ir para esse lugar das criaturas místicas para conseguir a cura para uma maldição a qual ele foi submetido. E aí eu vou começar aqui falando do Ashitaka e falando da representação dele nessa trama, o que eu leio, né? Qual que é a minha leitura, porque ele é um personagem que tem características, tem aspectos do herói clássico, né? Então ele tem a força física, por exemplo, que vem dessa maldição, mas ele não é a pessoa predestinada a salvar o mundo. E por que eu tô falando disso? Porque a gente tem, né, uma influência muito grande na jornada do herói das religiões monoteístas, da história das religiões monoteístas. Mas aqui a gente está falando de uma civilização que tem a tradição do politeísmo. Eu estou falando aqui mesmo da civilização dentro do filme, né? Que traz conceitos de religiões politeístas e por isso elas não esperam um salvador. Mesmo o pessoal da Cidade do Ferro, né? Que está num lugar mais descolado das tradições espirituais politeístas, ali o sujeito, o Ashitaka, ele é visto como um ser curioso, por ele ser forasteiro, né? Mas não é um ser que vai salvar, ninguém atribui ele uma função de salvar eles daquela situação em relação à natureza. E a natureza por si só, né, o topo da montanha e os seres que vivem lá também veem ele muito mais como uma ameaça do que como um salvador. Eu acho assim isso interessante porque mesmo quando se chega ali no final do filme em que você vê que ele consegue de alguma forma trazer uma certa paz entre esses dois mundos, trazer um acordo, né, trazer a proposta de um acordo, aliás. A última fala que a Princesa Mononoke fala pra ele eu gosto muito de você, mas não perdoo o que os seres humanos fizeram. Então assim, ele não foi capaz de deter o pior, que é a destruição. Por isso eu vejo ele não como um herói da narrativa, eu vejo ele mais como um foco narrativo que o Miyazaki quis criar para ver esse embate de um ponto de vista, muito entre aspas, imparcial
e por isso ser capaz de trazer a proposta de um certo acordo ali. Vamos viver todos em sintonia, né? Como é a que a gente está lutando há muito tempo. Mas quando a gente fala da coexistência do desenvolvimento e da natureza, a gente esbarra em muitas lutas de interesse, né? E vamos falar sobre luta de interesse porque ela é uma característica muito presente na Cidade do Ferro e é onde eu acho que ele conseguiu criar uma das sociedades mais complexas e reais que poderia existir assim numa animação. A Cidade do Ferro é um lugar que vive da extração de minério e essa sociedade ela é comandada por uma mulher, a Lady Eboshi, que é uma das personagens mais ricas que o Miyazaki poderia criar, por conta até das tantas atribuições que ele dá a ela, né, no caso. Então, por exemplo, ela é uma mulher ambiciosa, em primeiro lugar, ambiciosa pelo poder, inclusive bélico, para poder até matar os deuses e de alguma forma tomar o lugar dos deuses. Segundo ponto, ela é uma mulher que traz a subversão da sociedade patriarcal, né? Que coordena a subversão dessa sociedade patriarcal na medida em que ela traz mulheres de bordéis, prostitutas, para trabalhar de uma forma equivalente aos homens. Então a distribuição do trabalho ela tem equivalência nessa sociedade. Essas mulheres são operárias, essas mulheres portam armas de fogo. Terceiro ponto, ela também traz a subversão à medida que ela traz leprosos para trabalhar. Então ela dá uma função para eles e de certa forma reintegra eles na sociedade. E um quarto ponto aqui, ela também está submetida a pessoas acima dela. Ela também é vítima dessa cadeia de exploração. Então, na verdade, a gente tem uma sociedade inteira como se fosse um fantoche de um poder maior, que trabalha por alguma retribuição, de alguma falsa ideia de, para os mais fracos, dignidade, e para os mais fortes um poder adquirido que na verdade é também produto dessa cadeia de exploração. E eu acho que isso é uma das maiores riquezas que o Miyazaki poderia criar. E ele cria de uma maneira muito interessante, porque é pelos diálogos que a gente vai percebendo, né? Quando a Shitake entra na Cidade do Ferro e as pessoas vão apresentando para ele o funcionamento das produções ali, a gente vai percebendo isso. Então não tem a problematização que existe dentro dessa cadeia, né? E, enfim, é uma grande virtude do Miyazaki trazer tudo isso por meio dos diálogos. E chegando no universo fantástico, onde vive a princesa Mononoke, a gente tem aqui uma floresta mística, muito bem representada e que tem características muito fortes da religião shintoísta, que é uma religião ancestral no Japão, que agora é muito pouco cultuada, infelizmente, mas que tinha essa característica de dar aos seres vivos da natureza essa representação de divindade, né? Como eu falei no começo do vídeo. Então a gente tem a cura da água e a gente tem a divindade maior, né? O Deus maior da floresta que tira e dá a vida. E eu vou falar sobre um detalhe específico daqui a pouco. Mas primeiro eu quero falar sobre como o Miyazaki traz a representação dessa natureza, que tem características muito místicas, muito peculiares, primitivas, e que também traz essa sensação de misticismo muito pela trilha sonora do Joe Hisaishi, acho que é assim que pronuncia o nome dele, que é um fiel companheiro do Miyazaki. Então a gente tem uma bela ambientação criada aqui e que o Miyazaki dá para ela um tom de apreciação. E essa apreciação, eu queria falar um pouco sobre ela, porque apreciar a natureza,
apreciar as coisas, ter empatia pelas coisas. Isso é uma característica que permeia a arte japonesa como um todo, as manifestações artísticas como um todo, porque elas fazem parte de um conceito que chama Mono no Aware, que basicamente significa apreciar as coisas pela brevidade delas. Então a gente tem aqui a apreciação de uma folha quando está florescendo e quando ela cai. No caso do filme, eu vejo muito essa representação quando Deus da floresta ali dá a vida e também quando ele tira a vida, né? Porque o tirar a vida pra gente vem como uma tristeza, mas que a gente vê de alguma forma uma beleza nisso. É a beleza dos sentimentos, é a beleza daquilo que é breve, daquilo que também vai passar. Mas não é só de energia mística que vive esse lugar, porque o Miyazaki não dá características únicas, unilaterais para nada, nenhum ambiente, nenhum personagem. Aqui a gente também vai ter elementos muito humanos, e no pior sentido. A gente vai ter, por exemplo, o orgulho cego, literalmente, que é impresso ali no deus javali, né? Aliás, os javalis, eles são porcos selvagens, né? E eu e o Guilherme Pin, a gente falou sobre as representações e as características dos estúdios Ghibli num vídeo que vai estar aqui no card. Mas eu vou reforçar aqui a simbologia do porco, que é muito usada nos filmes do Miyazaki. Então você tem o porco rosso, por exemplo, você tem até no Viagem de Chihiro, né, quando os pais da Chihiro se transformam em porcos. Ele retrata no porco as características mais impuras do ser humano. Nosso pior lado sempre vai para o porco. E aqui no Princesa Mononoke ele também de alguma forma faz isso com os javalis. E para fechar falando dela, da personagem que dá nome a esse filme, a Princesa Mononoke, a San, que na verdade no filme é a Princesa Loba, né? O Mononoke, ele vem de uma maldição, porque a personagem também é submetida a uma maldição de um espírito raivoso. Então ela é imbuída por essa raiva que permeia ali nessa sociedade dos seres da natureza, porque eles são muito indignados com a situação que vivem, né? Submetidos aos ataques dos seres humanos. Então isso passa pela princesa também. Ela também traz características arredias, ela é muito difícil de dar confiança a qualquer outra pessoa que não seja parte dessa sociedade. Então a relação dela com a Ashitaka é muito construída a passos lentos, né? E o final é muito bonito porque de alguma forma eles conseguem se entender, e muito dessa indignação que vem da princesa, e muito dessa característica mais arredia em termos, quando a gente está falando de dar confiança para as pessoas, mais reticente, né, nesse sentido, vem muito da mãe dela, da mãe loba, Moron, né, que vive resistindo a um projétil que atingiu ela, né, um projétil de uma arma de fogo, que por sinal é uma arma ocidental e é um dos elementos anacrônicos que o Miyazaki coloca nessa trama. Então é mais aí uma crítica pra gente prestar atenção. Enfim, é uma história de simbolismo, é uma história que tem uma crítica muito pesada a esse meio de produção que tem como base a exploração, e também é uma homenagem, eu acho, do Miyazaki às crenças antigas da civilização japonesa. Ele é um cara que é um dos fundadores do estúdio Ghibli, tem toda uma filosofia de vida muito ligada a métodos artesanais. Então ele é muito ligado ao que era cultuado antigamente e os modos de produção de antigamente. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like aqui, comenta o que você acha da Princesa Mononoke e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, corta!